Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, de Matemática e Suas Tecnologias, e na aula de hoje falaremos sobre processos criativos. O que são processos criativos e como é possível estruturá-los? Vamos lá? Então pessoal, vamos falar dos processos criativos, mais uma vez lembrando do caso da Bia Bolos, né? Estamos acompanhando a história da Bia já faz um tempo, né? Vimos como ela começou o seu pequeno negócio, como ela já estruturou, né? Novas ideias, né, conforme o passar do tempo, mas agora ela quer uma área de criação para trabalhar na sua empresa. Então, a Bia ela vai trabalhar com um novo conceito de equipe flutuante, onde cada mês os seus 4 funcionários farão parte dessa equipe com um sistema de rodízio de suas funções na equipe. Então, é um novo conceito que a Bia vai implementar. A Bia ela está agora trabalhando com essa equipe de criação, mas não é uma equipe de criação comum. Então ela tem ali os funcionários que vão participar dessa equipe, mas eles vão revezar as suas funções. Então se ela fizesse uma equipe comum, uma equipe tradicional e não essa equipe flutuante, seria somente aquele pessoal fazendo as mesmas coisas todo mês, toda semana, né? Sempre ali fazendo a mesma coisa. Mas ela quer esse novo conceito, mas a Bia ela está com um problema. Quantas possibilidades de equipes existem, né, levando em consideração que esses funcionários vão exercer, né, funções diferentes em cada momento. Então, como que ela vai trabalhar com essas diferentes funções? Inicialmente, para esses 4 funcionários, né, serão estruturados 4 funções. Né? Eles vão trabalhar ali como líder, um vai representar a área de marketing, outro área de finanças e o outro área de tecnologia da informação. Então vai revezar, né? Se um mês um está trabalhando, né, como líder da equipe, ou um mês, ou o período que ela criar, né, o revezamento, ela pode ser semanal, pode ser como ela preferir, a Bia, mas essa equipe vai mudar. Então aquele que uma hora ele é o líder, né, no outro momento ele vai estar sob o comando de outro funcionário, então vai ser bem produtivo, vai ser bem inovador esse processo de equipe flutuante, então é realmente um processo bem criativo que a Bia está implementando. E a Bia, nesse processo de implementação, né, ela começou a pensar, como que eu posso revezar? Quantas possibilidades existem? Então ela começou a mudar de posição, né? Começou a ver, se eu coloco, né, esse vai ser o líder, e eu vou variar agora as posições dos outros funcionários, mas e se eu colocar agora, esse vai ser o do marketing, eu vou variar a posição dos outros funcionários. Começou até a representar, né, por letras ali o A, B, C, D, para ajudar na composição, né, para ver como que ela conseguiria fazer esse revezamento de funcionários, assim, fazer um rascunho. Vocês também podem fazer aí o rascunho no papel de vocês. Podem colocar A, B, C, D, representando os 4 funcionários, revezando as áreas, e podem tentar mudar as posições, né? Colocar o A no final, o D no meio, vai mudando as posições até vocês verem quantas composições vocês conseguiriam sem estruturar, né, um cálculo, só para treinar mesmo como que vocês conseguiriam mudar as posições desses funcionários. E é o que eu estava falando agora, essa questão aí do ABCD, né? Que vocês podem tentar, por assim dizer, né, brincar um pouquinho aí com as letras. É quase como se fosse um anagrama, mas não é um anagrama. Ainda vou falar para vocês futuramente a ideia de anagrama. Anagrama, né, que é a composição de uma palavra que você só muda as posições das letras, mas aqui não é bem um anagrama porque não é uma palavra originalmente, é só realmente ABCD. Tenta mudar as posições, vocês vão ver que vai ser meio trabalhoso. Vocês começam a colocar fixa A, depois varia as outras, fixa D, varia as outras, fixa C, fixa B, e vai mudando as posições. Mas a gente não quer algo tão trabalhoso, nem a Bia, né? A Bia ela quer saber quantas equipes ela conseguiria fazer, revezando as suas posições, as suas áreas nessa equipe de inovação. Então ela precisa de algo mais prático e a matemática vai poder ajudar. Então nós temos aqui, mais uma vez, né, a nossa imagem, né, falando sobre o ABCD, né, para que vocês realmente percebam, é que eu quero que vocês percebam bem que é exaustivo tentar fazer essa manipulação. Aqui são só 4, né, mas imaginem que fossem 5, 6. Mudar as posições parece que são poucas possibilidades, mas isso esgotaria um processo aí de escala, né? Se você fosse fazer aí na mão, seria muito exaustivo para quem estivesse no processo de planejamento das novas composições, dos revezamentos dessa equipe de criação. Então é muito importante ter a ajuda de um cálculo. Vamos então ter agora a ajuda aí do cálculo para fazer aí o revezamento do líder, marketing, finanças e tecnologia, que
que são as 4 áreas que estão compondo aí a equipe de criação. Então vamos falar da ajuda por meio de um cálculo. Eu quero apresentar aqui para vocês um tipo de cálculo que se chama fatorial. Talvez alguém já tenha ouvido falar, né, na matemática dessa terminologia fatorial. Então ela, como vocês podem observar no nome, né, o que vem à mente quando você pensa fatorial, né? Fatorial lembra a palavra fator, né? E realmente tem muito a ver com isso mesmo, né? Porque é uma decomposição em fatores. Quando você trabalha com a multiplicação, né, cada elemento que você está multiplicando você chama de fator. Então você está decompondo ali com o símbolo, né, de fatorial, que seria ali o símbolo que a gente usa na língua portuguesa como exclamação. Na matemática ele é o símbolo do fatorial. E aí 1 fatorial seria o próprio 1. Agora 2 fatorial, observem, ó, 2 vezes 1. Se vocês olham ali o 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, né, que deu 6. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que deu 24. Então fatorial é uma decomposição decrescente, né, até chegar no 1. E de uma forma geral, a gente poderia representar por n fatorial. E esse n fatorial, se eu fosse fazer, né, essa decomposição em fatores decrescentes, seria ali, ó, o n vezes o n menos 1, vezes o n menos 2, vezes o n menos 3, até chegar no 3 vezes 2 vezes 1. Essa seria uma representação genérica, geral, de um número qualquer, usando a letra n. Mas vocês vão perceber que vocês vão usar bastante os números mesmo. E aí vocês vão fazer essa decomposição em fatores e multiplicar todos os fatores entre si. O resultado é o valor do fatorial que a gente está buscando. E lembrando que a palavra fatorial sempre será representada na matemática aí com esse símbolo da exclamação, né? Que é um símbolo que você usa na língua portuguesa com outro objetivo, mas aqui na matemática é uma simbologia nossa, né? Então, para fazer o cálculo da BIA, né, que a gente precisa resolver aquela questão, né, da inovação, a equipe de inovação, 4 funcionários, né, vão alternar as suas posições, a gente vai usar o fatorial. Só que o fatorial que a gente vai usar será com essa fórmula chamada permutação, permutação simples. Então, quando que eu uso a fórmula da permutação simples? Eu sempre uso a fórmula da permutação simples quando eu tenho um grupo original e eu vou só mudar as suas posições. Eu não vou mexer nas quantidades do grupo. Eu vou sempre manter os 4 juntos, mas cada um vai exercer ali um papel diferente. Eu vou alternar posições. Então, eu uso esse cálculo com esse objetivo. Então, quando vocês observam na fórmula, Pn é igual a n fatorial, é a fórmula da permutação simples, que é o caso da equipe da BIA. Então, eram 4 funcionários, eles só vão revisar suas posições como líder, ou marketing, ou área de finanças, ou tecnologia. Então ficou permutação de 4, que é igual a 4 fatorial, e na hora de resolver esse 4 fatorial, como vimos, né, agora há pouco, 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí eu faço a multiplicação. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24, então encontramos o total de possibilidades. Se a BIA vai mudar as posições da sua equipe de inovação e cada hora, né, cada momento, um vai exercer uma função diferente, ela tem 24 possibilidades diferentes, né, alternando aí as posições da sua equipe. Então é bem interessante como a BIA vai poder diversificar bastante, vai ser um processo realmente bem criativo, porque cada um vai exercer um papel em um momento diferente, não vai ficar sempre na mesma função. Isso também proporciona, né, que seja fomentado novas ideias na equipe aí de inovação. Então, solução aqui do problema, né, 24, se fosse para fazer com ABCD, lá mudando as posições, imagine, né, quanto trabalho, né, mudar ABCD várias vezes, e se você também se perdesse, se você não chegasse nessas 24 possibilidades, né? Então, por isso que é bem interessante você ter ajuda aí, né, de um cálculo que vai facilitar a sua vida, no caso aqui é permutação simples. Então aqui eu vou apresentar para vocês, ó, a permutação de 5, só para exemplificar para vocês, supondo que a equipe da BIA tivesse 5 funcionários e fossem 5 posições diferentes, né? E tivesse que calcular quantas possibilidades a equipe teria. Já aumentaria bem, né? Ó, permutação de 5 ficaria 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, fazendo a multiplicação 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120. Lembrando, pessoal, que dá para fazer, lógico, esses cálculos, né,
com ajudas. Você pode fazer, lógico, no seu rascunho, multiplicando, mas você também tem hoje em dia várias ajudas que vão facilitar para você, se você quiser usar recursos como até mesmo uma calculadora ou o Excel ou um programa mesmo de computador que faça isso. Então hoje em dia a gente tem muitos recursos. Então aqui só para deixar registrado para vocês, os fatoriais do 1 até o 8, observem, né? Você tem aqui, ó, 1 fatorial igual a 1, o 2 fatorial também é bem simples, 2 vezes 1 já dá o 2 direto, o 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1 é uma multiplicação também simples, vai ficar 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Agora a partir do 4 vai aumentando bem, vocês vão percebendo, né? Porque aqui no 4, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que a gente já até acabou de fazer, no caso da Bia foi 24, o 5 fatorial também que a gente fez no exemplo anterior, que deu 120, mas observem, ó, 6, 7, 8, como vai crescendo, né? O valor vai ficando realmente muito alto. Então, chega um dado momento que você vai precisar de algum recurso matemático para simplificar. Se você tiver uma divisão de fatoriais, você tem recursos que você pode usar para simplificar. Depois a gente vai falar mais sobre isso em outros momentos. Mas nesse momento que eu quero deixar para vocês é a sugestão também de pensar, né, em fazer esses cálculos com uma ajuda, que pode ser, por exemplo, uma calculadora científica, ou pode ser hoje os emuladores que estão na internet, você usa online, pode ser também o Excel, ou pode ser também outros recursos aí até na área de programação. Hoje em dia a gente tem já estruturado, né, para fazer aí os cálculos para ficar bem mais prático. Então agora é com vocês, pessoal, uma questão aí para vocês pensarem um pouquinho. Então, pessoal, a resposta, né, vocês conseguiram aí fazer? Aí, ó, a resposta é 6, né? É só fazer o cálculo do fatorial que a gente já estava acostumado a fazer nos slides anteriores, porque eram, né, 3 no total, aí fez o 3 fatorial e chegou aí no 6. Então, a gente conseguiria aí as 6 possibilidades de trajetos, tá certo? Só invertendo a ordem. Solta o podcast. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Aqui você sempre aprende bastante em bem pouco tempo. Essa aula é nossa aula especial, podcast. Vamos falar então um pouquinho sobre a inovação e a matemática. Esse é o podcast número 2, né? Inovação e a matemática. Muitas pessoas se perguntam, né, qual a relação entre a inovação e a matemática, mas na verdade, como essa própria imagem nos mostra, né, um conjunto de zeros e uns, a gente tem, né, principalmente essa parte tecnológica, desde aí a invenção, né, nos anos 70, né, das primeiras linguagens de programação, quando se usava diretamente sempre o 0 e o 1, né, os números que estavam compondo, né, a programação, os bits. Hoje em dia, né, um programador ele tem o compilador que transforma qualquer linguagem moderna que ele vá programar, como Java e outras, né, para essa composição de zeros e uns, que seriam como chaves, como entradas, né, que estarão, ou elas estarão ligadas ou elas estarão desligadas, né, representando aí ligado ou desligado, zeros e uns. Hoje em dia ninguém programa mais assim, usando zeros e uns, por isso que existe a função do compilador, que faz aí a ponte, né, entre as programações diversas que os programadores possam fazer em diferentes linguagens, e o computador vai entender porque ele foi feito, né, para absorver essas informações, esses roteiros, né, de percursos que compõem os programas, e passa para a linguagem numérica zeros e uns, onde a gente tem na composição os bits, e a gente tem aí, né, esses números binários que terminam compondo toda a estrutura, né, de tudo que a gente faz hoje em dia, porque a gente precisa de programas, né, e a matemática ela está por trás. Então, pessoal, esse podcast é bem legal, é importante que vocês acessem lá, tá? Ele vai falar sobre inovação e a matemática, ele vai trazer elementos que vão complementar as nossas ideias aqui de processo criativo e como a matemática ela pode exercer um papel importante em ajudar a gente na inovação. Então, pessoal, agora, né, chegou aquele momento que eu sempre incentivo vocês a acessar o Saiba Mais, né? Então, é muito importante que vocês acessem. Os vídeos estão bem legais, vão ajudar bastante, vocês vão ter um aprendizado completo se vocês
usarem aí também esses recursos adicionais, tá certo? E a frase que eu deixo para vocês pensarem, que tem também a ver com os processos criativos que a gente trabalhou na aula de hoje: processos criativos são essenciais todo o tempo. Quando desenvolvemos um perfil criativo, aceitamos essa necessidade de novos processos como um desafio empolgante e não como um problema. Ótimos estudos a todos. Até a próxima.